José do Patrocínio, negro, maçom, jornalista, orador, poeta, romancista, nasceu em Campos, no estado do Rio de Janeiro, em 1853 e faleceu aqui na capital no dia 29 de janeiro de 1905. Compareceu às sessões preparatórias para a instalação da Academia Brasileira de Letras. Fundou a cadeira número 21, que tem como seu patrono Joaquim Serra. Era filho natural do padre João Carlos Monteiro e da tia Justina, uma quitandeira negra alforreada. Passou a sua infância na fazenda paterna, na Lagoa de Cima, onde pôde observar desde criança a situação dos escravizados, assistindo assim os castigos que lhe eram impostos. Por certo, nasceu ali a sua extraordinária vocação abolicionista. Aos 14 anos de idade, com a formação primária, ele parte aqui para o Rio de Janeiro e começa a trabalhar na Santa Casa da Misericórdia, dando início assim aos seus estudos no curso de farmácia na Faculdade de Medicina, onde se forma em 1874. Foi viver no bairro de São Cristóvão, na casa do seu amigo de externato, João Pacheco, cujo pai, Emiliano Rosa, oferece a Patrocínio pagamentos para que ele desse aulas aos filhos mais novos. Aceito a proposta, José do Patrocínio tem seu primeiro contato com os maçons, pois passou a frequentar o clube republicano que funcionava em sua residência e também na casa dos maçons Quintino Bocaiúva, Lopes Trovão, Pardal Malê, entre outros. No Brasil de José do Patrocínio, dois partidos políticos se chocavam, o conservador e o liberal. O primeiro era escravagista e o segundo, libertário. Os maçons, entusiastas do clube republicano, assim como José do Patrocínio, se alinha ideologicamente com os liberais e busca a abolição da escravidão de forma total e emancipadora. A escravidão era a base da economia brasileira. A riqueza da classe aristocrata veio exatamente do trabalho escravo. E é exatamente esse grupo político que, em 1831, funda o primeiro partido conservador do país. Eles defendiam uma monarquia absolutista em torno do imperador. E isso garantia que nada mudaria, tudo se conservaria. Assim como o poder da Igreja Católica, que fazia o controle social, estando ela atrelada aos planos de governo. Mais detalhes disso tudo podemos ver em programas anteriores e o card está passando aqui em cima. José do Patrocínio casou-se com a filha do seu anfitrião, na mesma época que trabalhava como jornalista na Gazeta de Notícias e publica 10 volumes do quinzenário Os Ferrões, em 1875, dando início em 79 à campanha pela abolição. Em torno dele formou-se um grande coro de jornalistas e oradores, entre os quais estavam a compositora Chiquinha Gonzaga, os maçons Joaquim Nabuco, Lopes Trovão, Baldino do Amaral, além de Paula Ney e Teodoro Sampaio, todos eles da Associação Central Emancipadora. Em 1881, ele compra o jornal Gazeta da Tarde com a ajuda do sogro. Patrocínio tinha atingido grande fase do seu talento e de sua atuação social. Ele funda a Confederação Abolicionista e acaba redigindo o manifesto que foi assinado também pelos maçons André Rebouças e Aristides Lobo. Essa confederação ajudou a manter vivo o Quilombo do Leblon e, por meio de comícios em teatros e manifestações em praça pública, financiou e acolheu escravizados fugidos. Da mesma forma que os maçons da Loja América, liderados por Luiz Gama, promovia a fuga de negros escravizados para o Quilombo, que era mantido pela Loja Maçônica de Santos. Mais detalhes disso tudo vocês veem no card, que está passando aqui em cima. Os jornais que comprovam as batalhas de Patrocínio estão arquivados na Biblioteca Nacional. O jornalista não media palavras e nem esforços para atacar, tanto pelos jornais como os comícios pelas ruas, os conservadores da aristocracia escravocrata e até mesmo os republicanos que eram contra a abolição. Apesar de ser republicano, ele estava muito mais preocupado com a abolição dos negros escravizados e entendeu que naquele momento era necessário apoiar a monarquia em atos de benefício aos negros. Ele acreditava que um terceiro reinado poderia garantir melhores condições de vida aos negros escravizados após a abolição. A emoção pela assinatura da Lei Áurea fez até mesmo que Patrocínio beijasse as mãos da princesa Isabel, uma aristocrata que não tinha nenhum interesse e compromisso com a política abolicionista, mas foi pressionada a assinar por todos os segmentos da sociedade brasileira sob risco da derrubada da monarquia e a instauração da república, o que de fato veio a acontecer um ano mais tarde. A vida maçônica de Patrocínio aparece em documentação do GOB, do Boletim do Grande Oriente do Brasil, de 1897, na página 14, por ter sido citado na apuração geral da eleição de grão-mestre adjunto no 12 de fevereiro de 1897, em que recebeu votos da loja maçônica João Caetano e também Aurora Escocesa. O tigre do abolicionismo, como era conhecido, ele morre pobre, desamparado, mergulhado no esquecimento. Porém, posteriormente, a cada ano, passa revivido, sobretudo no Dia da Consciência Negra, como um dos grandes heróis brasileiros.
que teve uma vida aventurosa, inteiramente dedicada às grandes causas, a maior delas, a abolição da escravatura do Brasil. Bom, e assim chegamos ao fim a mais um programa Maçonaria da História. Espero que vocês tenham gostado. No programa de hoje, irei fazer uma homenagem a um maçom muito importante na minha vida, meu pai, que foi para o Oriente Eterno 2 dias depois do meu aniversário. Dr. João Lopes foi iniciado na loja maçônica Arquiteto 124, da Grande Loja do Estado do Rio de Janeiro, em 1995. E ele foi o responsável pela minha iniciação nessa mesma loja no ano de 1997. A você, pai, o meu tríplice fraternal abraço.